Com transmissão inédita via pay-per-view, a URT venceu o Clássico do Milho deste sábado contra o Mamoré. Com triunfo, a URT chega a 9 pontos no Grupo C e fica a um empate da elite do futebol mineiro. Numa noite fria na Arena DB, dentro de campo, a partida começou quente. Logo no início da primeira etapa, aos 10 minutos de jogo, Joãozinho, camisa número 11, aproveitou a bola que sobrou na área adversária e empurrou para o fundo. Vamos conferir na voz de Marcelinho do Brasil. Lá, que é isso, lance perigoso, deixou o Sandro, dominou jaqueta número 8 e já é contra-ataque rápido da URT, vem com o Joãozinho lá na ponta canhota, lançou, Painan, já tá na área, olha só, vai fazer, cruzou, minha Nossa Senhora, ainda vem, bateu, gol! Na gaveta, lado direito do goleirão, Lucão na gaveta, Joãozinho. Na segunda etapa, a equipe do Mamoré, precisando da vitória, pressionou a URT e chegou a empatar nos pés de Matheus, camisa número 9, mas o assistente levantou a bandeira, marcando o impedimento. Sandro contra Sandrinho, a bola esticada na canhota, passa a divisória, campo de ataque, domina ela, olha só o lançamento, Matheus vai fazer o gol, vai fazer, gol! É do Mamoré! Impedido! Marcelinho. Levantou a bandeira ali. Impedimento, vai. No finzinho da partida, mesmo com um jogador a menos após expulsão de Sandro, o Mamoré seguiu pressionando e quase chegou ao gol de empate no último minuto de jogo. Mas Ariel fez grande defesa e garantiu o resultado para a URT. Olha só, Davi bateu, é meu Ariel! O melhor em campo acabou de ser definido. O técnico Heitor Roque falou com o jornalismo da Jovem Pan com o nosso repórter Gustavo Rubim com exclusividade, logo após o apito final. Já vamos falar com o comandante. 3 vitórias, 3 jogos, 3 vitórias. Qual é a receita, Heitor Roque? Agora muito próximo da elite do futebol mineiro. Foi importante as vitórias, principalmente a de hoje, mas temos que ter o pé no chão. Temos mais um jogo ainda, temos que esperar o resultado. Para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. É isso aí, parabéns pela vitória. Nossa equipe também conversou com o presidente do clube, Igor Cunha. Vamos ouvi-lo. Do meu lado aqui para encerrar essa grande transmissão, ele, Igor Cunha, presidente da URT. Presidente, muito próximo, né, à elite do futebol mineiro. Boa noite a todos da Jovem Pan. Primeiro eu quero parabenizar vocês pela transmissão. Acho que Shaolin deve estar sem internet. Tem uns grupos de torcedores. Tanto que eles elogiaram hoje a transmissão da Jovem Pan. Eu sou um cara que eu não puxo o saco. Pode ser daqui de dentro. Se não tiver bom, eu falo que não tá. E aí, muito elogio, né? Muitos áudios. Eu mandei pro Shaolin, inclusive. Então, primeiro, parabenizar vocês pelo profissionalismo, pelo show de transmissão. É isso. Muito trabalho, né? Trabalhamos demais, cara. Não é só esse ano, não. A gente vem trabalhando desde o ano passado, trabalhando muito, trabalho muito sério, muito honesto, muito transparente. Por mais que tenha hora que o resultado não vem, a gente toma porrada. Aquele jogo, depois de patrocínio, 2 minutos tomar virado, cara, foi o pior momento pra mim dentro da URT desde quando eu assumi a presidência da URT. Foi muita coisa, de mentiroso a mercenário, a não ter capacidade para poder, né, estar na gestão da URT. E eu fui trabalhar, cara, fui só trabalhar e tentando trabalhar o psicológico. É isso então, vitória da URT sobre o Mamoré neste final de semana com transmissão exclusiva da Jovem Pan Patos em conjunto com a URT e também a Cadoro Promoções. E agora há pouco nós trouxemos com exclusividade para você a demissão de Bruno Barros e também do auxiliar técnico Conrado do Esporte Clube Mamoré. Quem chega para comentar mais detalhes com a gente é o nosso repórter Gustavo Rubim. Gustavo, um bom dia para
para você, já era esperada ou eram esperadas essas demissões? Bom dia mais uma vez, meu amigo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Larissa. Bom dia para quem nos acompanha de casa. E quem acompanhou, né, a contratação do técnico Bruno Barros, viu que a torcida do Mamoré já questionava, né, a escolha dele por parte da diretoria do Mamoré. Isso porque ele não conseguiu classificar, né, o Valério Doce na primeira fase da competição. Então já chegou bastante questionado pela torcida, Matheus, e não conseguiu entregar, né, os resultados aí nesse triangular final. Embora, na minha opinião, o Mamoré não tenha feito más atuações durante o triangular, mas o que importa no futebol é o resultado. E não veio esse resultado com o técnico Bruno Barros, foram 3 derrotas e, claro, a eliminação do Mamoré na competição. Rubim, agora a URT volta a campo apenas na última rodada contra o Ipatinga, dependendo apenas de um empate para garantir o acesso à elite do futebol mineiro. O que você tem para dizer para a gente sobre esse jogo? Quais são as expectativas? Olha, além dessa nota, né, que culmina na demissão do técnico Bruno Barros, vamos ver como o Mamoré vai contra o Ipatinga, vai receber o Ipatinga aqui em casa. O Ipatinga vencendo e fazendo saldo de gols, chega numa situação, vamos dizer, confortável na última rodada contra o RT. Basta vencer em casa no Ipatingão, o que complicaria, né, tornaria esse desafio do acesso mais complicado para a equipe da URT. Mas o que o torcedor da URT tem que ter em conta? A equipe vem muito bem, conseguiu 3 vitórias por 1-0, chega com saldo de gol, então vai ter uma gordura aí para queimar, pode até perder pelo placar mínimo, dependendo do resultado do Ipatinga contra o Mamoré. Para mim, a decisão será definida nesse jogo aí. Vamos ver como que o Mamoré vai comportar contra o Ipatinga, se vai dificultar a vida do Ipatinga, mas se o Ipatinga conseguir um resultado grande, vai complicar aí a situação da URT na última rodada. Rubim, no grupo D, Democrata e Norte, eu vou pedir agora para a gente ficar com a Larissa e com o Rubim. Eu vou pedir licença rapidamente da bancada, que nós estamos ao vivo com uma informação. Eu vou dar licença aqui, passo para você, Larissa, e eu já volto com a apuração que a gente está ao vivo aqui, 8 horas e 26 minutos. Por favor, Larissa. Isso mesmo, só lembrando então que o Mamoré, sem chances de classificação, recebe o Ipatinga no próximo sábado, dia 19, e no grupo D, Democrata e Norte ficaram no 0-0 e empatam em todos os critérios de desempates, cada um com 5 pontos. O Patrocinense ainda não somou nenhum ponto no triangular final, mas sonha com uma arrancada na reta final da competição. Rubim, conta pra gente o que a gente pode esperar aí desses próximos dias. Olha, tudo embolado, né, no grupo D, a gente vê ali, isso dá gosto, né, de assistir a competição, essa briga. Empataram então em 0-0 o Norte e o Democratas, lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Então, estão todos com 5 pontos e o Patrocinense, que estava aí praticamente fora da competição, reacende a esperança, porque tem mais 2 partidas na competição e pode chegar a 6 pontos e garantir essa classificação. Então, assim, esse resultado foi muito positivo para a Patrocinense. Vamos ver se a equipe de patrocínio reacende a esperança aí no campeonato. Vamos ver se vão recuperar e conseguir essas 2 vitórias, o que seria muito bom para a nossa região, né? Assim, a chance de ter uma equipe de Patos de Minas na elite do futebol mineiro e também, do outro lado, a chance da Patrocinense conseguir essa classificação e com 2 equipes da região na final do módulo 2, o que seria ainda mais divertido, né? Daria ainda mais gosto para essa final. A gente lembra que a vitória para as equipes do módulo 2 é o acesso, né, à elite do futebol mineiro, que o título mesmo do módulo 2 é apenas um detalhe. Muda a equipe de patamar, né? Quando você está na elite do futebol mineiro, você vai enfrentar grandes equipes como o Atlético, como o Cruzeiro, que estão na Série A, e também o América Mineiro, né, da capital, e dá muita visibilidade para os atletas, aumenta também a folha, né, das equipes, que é o mais importante. Então, assim, são várias questões. Larissa, agora eu gostaria de voltar para falar sobre as intercorrências que aconteceu no Clássico, né? A gente lembra que esses fatos são tristes, mas que a gente tem que dar nota. Copos arremessados no campo,
Então a gente tivemos novamente esses episódios durante o clássico. O presidente Igor Cunha da URT tinha até gravado um vídeo, né, pedindo ao torcedor para que não fizesse, que não cometesse essas atitudes. A gente lembra que cada objeto arremessado em campo custa em média R$3.000 ao clube, né? O clube é punido, inclusive pode perder o mando de campo, o que não interferiria para o URT, porque não joga mais no seu estádio, que é a Arena DB. Além disso, tivemos um episódio de um torcedor que cuspiu no árbitro, né, o Paulo César, ali na saída, no intervalo, teria cuspido no rosto do árbitro, e a polícia militar conseguiu ali, com a ajuda de torcedores, identificar esse torcedor, e pelo que eu pude apurar com a polícia militar, ali à beira do gramado, foi que o boletim de ocorrência iria ser registrado, e não sei dizer se esse torcedor foi ou não, né, para a delegacia. Mas assim, são fatos tristes, além do que a gente acompanhou e noticiou aqui no nosso jornal, a destruição do vestiário do visitante. Então assim, são fatos aí que, claro, que estão envolvidos em um clássico, né, que os ânimos estão muito fervorosos. Então é isso, né, o que a gente pode resumir desse clássico. Bom, muito bem, agora são 8h30. Gustavo, Larissa, nós temos informações a respeito aqui do Esporte Clube Mamoré, que diz o seguinte, a nota da assessoria, e também agora, há pouco estava conversando com o presidente do Mamoré. Eles terão, segundo a nota, terão uma reunião para definir o futuro desta semana. E quanto aos reparos do vestiário, o Mamoré vai arcar com os gastos. Então, tem essa confirmação, essa informação do presidente também, e vai de encontro com a assessoria de comunicação, dizendo que o Esporte Clube Mamoré vai entrar de acordo. Nós colocamos as imagens, se tiver como colocarmos as imagens de como ficou todo o vestiário da URT. Então, o presidente Marcelo falando a respeito que vão arcar com estas despesas. Conversei também há pouco com o presidente. Nós temos um outro vídeo em que a informação que ele me passou é que eles foram totalmente desrespeitados e não receberam nenhum aporte, nenhuma segurança para que pudessem deixar o estádio. Nós temos o vídeo, produção, em que há o repúdio também da presidência do Esporte Clube Mamoré, em que ele defende o escudo. Eu acabei de encaminhar para você pelo WhatsApp, em que o escudo do time, que é o sapo, ele acaba sendo arremessado, ele acaba sendo jogado, e o presidente destaca essa ação por parte do jogador Titinho e também do próprio presidente Igor Cunha. Gustavo, quando a gente vê situações como essa, qual a avaliação que a gente pode fazer já com o repúdio do presidente do Mamoré? É claro, né, que no caso você está se referindo a um bicho de pelúcia, né, que é um sapo, um mascote do Mamoré, e infelizmente, né, os clássicos envolvem, né, esse tipo de coisa, esse tipo de provocação. A gente vê isso por ambas as partes, né, pelas duas torcidas. Então é natural disso acontecer, né? Mas o que a gente ressalta é que deve prevalecer o respeito, né, às instituições, mas o que não ocorre aí devido a essa rivalidade. Temos o outro vídeo em questão, que é o primeiro vídeo na vertical, em que nós temos o mascote da URT e também as ações, como eu disse, e foram passadas pelo presidente do Mamoré, em que o escudo ali, né, o símbolo do Mamoré é jogado, é pisoteado. A gente vai ter condições de colocar, nós estamos colocando aí para você. Então, você está acompanhando nesse momento, não é mesmo, Gustavo, as imagens desse urso de pelúcia sendo jogado, arremessado. Gustavo. Pois é, né? Não é um fato inédito, né? Isso já tinha acontecido em outras partidas, mas assim, magoa, né, o torcedor adversário. São coisas, né, a gente passou aqui uma série de intercorrências. Então o clássico é muito mais do que o que acontece dentro de campo, né. Também tem esse extracampo, mas a gente tem que ressaltar, né, a vitória, a bela partida da URT. Isso não pode ser manchado
por esses fatos, né? Então a gente tem que ressaltar essas 3 vitórias, esses 9 pontos conquistados pela equipe da URT, que jogou muito bem e vem aí no caminho certo para ir à elite do futebol mineiro. Sobre o vestiário, vamos com as imagens do vestiário e vamos à nota Larissa Caixeta da URT a respeito do fato do vestiário destruído. A nota diz o seguinte, Matheus: infelizmente esse é o estado que o Esporte Clube Mamoré deixou o vestiário do visitante. Lamentável, pois nos jogos que fomos ao estádio do adversário deixamos da forma que recebemos. A URT repudia essa atitude do nosso rival. A URT informa ainda sobre o episódio da depredação do vestiário da equipe adversária, que a torcida adversária não tem acesso àquele setor, pois para acessá-lo existem apenas 2 entradas pelo campo ou pela porta de acesso para a rua URT, onde ambas as entradas temos equipe de segurança para que tenha acesso apenas os profissionais que irão trabalhar. Ressaltamos também que em dia de clássico o setor visitante tem apenas como entrada e saída o portão da Avenida Paranaíba. Não há possibilidade alguma da torcida adversária acessar outro setor, ainda mais para acessar vestiário. É no mínimo ridículo dizer que torcedor adversário teve acesso ao vestiário na Arena DB. Fecha aspas. Tá certo, então essa é a situação. Então nós mostramos há pouco toda essa situação do vídeo do escudo, né, do símbolo do Mamoré, em que o presidente destaca aqui que ele não está falando do torcedor, mas sim do presidente da URT. Essas são essas ações. Então ele está falando unicamente, então aqui ressaltando a fala do presidente do Mamoré, ele está se referindo ao que aconteceu com o ato do presidente da União Recreativa dos Trabalhadores. Gustavo, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço.